Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Nós estaremos refletindo naquilo que nos diz o versículo 14 até o versículo de número 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao versículo 23. Aqueles que acharam, confirmem dizendo amém. Amém. Então a palavra de Deus assim declara. Estarei lendo e em seguida orando para que os irmãos possam tomar assento. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração. A Tua palavra está diante de nós, ó nosso Deus, e nós prontamente temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, do Teu Espírito, para iluminar as nossas mentes, para que nós nos deparemos diante de versículos que nos são tão familiares, mas não julguemos que já sabemos o suficiente, aquilo que eventualmente sabemos das verdades contidas nessa porção de Tua palavra. Não, Senhor, não. Nós reconhecemos diante de Ti a nossa dependência para compreender, para enxergar as maravilhas do Teu Evangelho que estão contidas nesta passagem. Por isso, desvende os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor fale ao coração daqueles que já são Teus, fazendo-os mais santos na Tua presença, mas que também o Senhor fale ao coração daqueles que estão afastados do Senhor, ou que ainda não se renderam ao Senhor, para que possam reconhecer os seus pecados e possam ver no Evangelho a resposta que precisam, não só para esta vida, mas como para também a eternidade. Faz, ó Espírito Santo de Deus, a Tua obra no Teu povo, é o que Te suplico, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Era a noite da quinta-feira, as últimas horas do Senhor, antes da sua paixão, antes do seu sofrimento, antes da sua morte. Como ele diria um pouco mais adiante, no versículo 53 desse capítulo 22, faltava muito pouco para a hora das trevas. Os discípulos já haviam cumprido as suas ordens. A mesa da comunhão estava preparada. As ervas amargas, que seriam comidas primeiro para lembrarem o sabor amargo da escravidão do pecado, já estavam separadas. Os pães sem fermento,
Os pães preparados às pressas, que não tiveram tempo de crescer, estavam também separados. Estavam lá prontos para serem comidos. O próprio cordeiro sem defeito de 1 ano, que havia sido assado inteiro, já estava estendido sobre a mesa, já havia deixado no templo o seu sangue para livrar aquele povo, aquela família do poder da morte. A mesa da comunhão estava preparada. Era a última Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esta não seria apenas a última Páscoa do Senhor. Seria também a última Páscoa dos seus discípulos. Seria a última Páscoa da igreja. Seria a última Páscoa da Carral, da congregação, da igreja do Antigo Testamento. Seria a última Páscoa da antiga aliança. Estava agora, naquela noite de quinta-feira, o ser inaugurada a primeira Santa Ceia do Senhor. E assim, como aconteceu durante toda a antiga aliança, este momento era particular entre o Senhor Deus e o seu povo, a sua igreja. Dos evangelistas que narram os acontecimentos desta noite de quinta-feira, no que diz respeito à celebração da última Páscoa e da primeira ceia, nenhum evangelista, como o evangelista Lucas, médico e historiador, registrou de modo tão detalhado esta celebração que acontece em tom de despedida. Ele começa narrando no versículo 14, dizendo que, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Deixe-me dizer a você o que já disse na exposição passada, 15 dias atrás, que o formato da mesa da comunhão não era reta, linear, como nós vemos retratada, por exemplo, na célebre obra de Leonardo da Vinci, pintor do século XVI. Não. A posição desta mesa era diferente. Jesus se pôs à mesa, o verbo se pôr é reclinar-se, é deitar e se apoiar no seu braço esquerdo. Ele tomou o lugar à mesa, como traduz a Nova Versão Transformadora, e num lugar muito especial, num lugar que era próprio, que era típico dos pais, dos chefes da família assumirem na posição de liderança naquela mesa, porque assim havia sido ordenado pelo Senhor em Êxodo capítulo 12, versículo 4, quando ele diz: então o chefe da família irá chamar o seu vizinho. A mesa era em formato de V, mais ou menos nessa posição, de modo que na cabeceira da mesa sentava o chefe, o líder da família. É neste lugar que o nosso Senhor se assenta, no lugar de liderança, no lugar que era próprio do pai, do chefe da família. Mas a prescrição original da ceia, lá em Êxodo 12, diz que esta ceia deveria ser comida às pressas. O povo deveria comer com a sandália nos pés e com o cajado na mão. Todavia, não é isso que está acontecendo aqui. O Evangelho nos diz que tanto o Senhor como os seus discípulos reclinam-se, eles deitam próximo à mesa, se aconchegam na mesa para comer. E há uma razão para isso. A prescrição da ceia, da Páscoa, de Êxodo 12, dizia respeito à saída do Egito. Vocês são escravos, vocês devem comer a Páscoa com a sandália nos pés e com o cajado na mão, porque vocês estão saindo da condição de escravos. Mas com o passar do tempo, Israel compreendeu que a sua posição não era mais de escravos, que a sua posição agora era de libertos pelo seu Deus. É por isso que a tradição rabínica, interpretando o Êxodo capítulo 12, chegou à seguinte conclusão. Eles disseram: é costume dos escravos, de fato, comer em pé, porque eles não têm o direito de comerem repousando. Agora, porém,
O povo de Deus come reclinado para que se reconheça que eles foram conduzidos da escravidão para a liberdade. Eles não são mais escravos. E é por isso que eles se reclinam à mesa. E nesta mesa, posta em formato de V, Cristo é o cabeça da mesa da comunhão. Ele é o líder, ele é o chefe. E o versículo 14 nos diz que os apóstolos estavam com ele. A versão do rei Tiago faz questão de enumerar: os 12 apóstolos estavam com ele. Perceba, de tantos e tantos seguidores, de tantos admiradores do trabalho, das curas e dos sinais realizados por Jesus, este momento é um momento particular, assim como aconteceu na antiga aliança entre Deus, aqui o Filho de Deus, Cristo, e a sua igreja. Entre Cristo e os seus apóstolos, os primeiros pastores, os primeiros ministros do Evangelho. Eles estão lá com o seu mestre, com o seu Senhor. E esses discípulos, esta fração da igreja, eles achavam que era apenas mais uma celebração anual. Nós não temos o registro nos evangelhos das outras 2 Páscoas que eventualmente eles celebraram com o Senhor. Mas talvez eles pensavam que era mais uma celebração anual da principal festa do calendário hebreu. Mas o Senhor há de mostrar para eles que aquela noite, assim como aconteceu em Êxodo 12, não era uma noite qualquer. Aquela Páscoa não era uma Páscoa qualquer, era uma Páscoa especial. E então o Senhor passará agora a celebrar a Páscoa no versículo 15. Observe. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Observe. Nesse momento íntimo entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja e os seus discípulos, ele novamente abre o seu coração. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 50, ele já havia declarado, ele disse: existe um batismo pelo qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Ele está falando do seu sofrimento, ele está abrindo o seu coração para a sua igreja. Agora, nesta noite de quinta-feira, nas últimas horas antes do seu sofrimento, o nosso Salvador é ainda mais profundo em sua revelação. Ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. O verbo no grego está no particípio. Eu tenho desejado. Esse é o meu desejo contínuo. Isso tem me acompanhado. O quê? Diz Cristo: ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. É muito interessante porque quando eu fui observar esse versículo na sua língua original, eu fui surpreendido com a junção de 2 palavras que são praticamente idênticas. Preste atenção. É um substantivo e um verbo, mas eles são da mesma raiz e eles são praticamente idênticos. Que se forem traduzidos eu desejo intensamente comer esta Páscoa, eu tenho desejado intensamente comer esta Páscoa com vocês. O Senhor fala isso, Ele demonstra, Ele abre o seu coração, dizendo que é o seu desejo intenso e profundo comer esta Páscoa com a sua igreja, por 2 razões. Primeiro, porque o que Ele está dizendo com a celebração da Páscoa, que diz respeito, que é simbólica ao seu sofrimento e o seu martírio, Ele está dizendo: eu tenho desejado ardentemente, ansiosamente, salvar a cada um de vocês. Eu tenho desejado salvar, não só vocês, meus 12, mas também a muitos que eu ainda salvarei. Mas em segundo lugar, quando o Senhor diz que tem desejado ansiosamente comer essa Páscoa com os seus discípulos, Ele está dizendo: eu tenho desejado ansiosamente, isso tem me acompanhado, esse momento era aguardado pelo meu coração, para expor o significado final, o significado definitivo da Páscoa, que será consumada em meu sacrifício vicário, substitutivo, em favor de vocês.
Se nós fôssemos fazer uma tradução livre, direto do grego para o português, o Senhor está dizendo exatamente isso. Com desejo, eu desejava comer esta Páscoa. Com desejo, desejo substantivo, eu desejava, o verbo. A junção é enfática. Com desejo, eu desejava comer esta Páscoa, mais do que qualquer outra Páscoa, e com vocês, com meus discípulos, com a minha igreja. Ele diz, eu desejava esta noite, antes do meu sofrimento. E aqui nós temos outra observação muito interessante, porque esse substantivo sofrimento, ele tem a raiz da palavra Páscoa. É por isso que ele pode ser traduzido antes de eu passar pelo que eu tenho que passar. Páscoa é passagem. Jesus está dizendo, eu desejava desejosamente comer esta Páscoa com vocês antes de passar pelo que eu tenho o que passar. E então ele diz no versículo 16, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não voltarei a comer esta Páscoa de novo, até que seu sentido simbólico, aquilo que ela representa e significa, se cumpra plenamente no novo céu e na nova terra. Vamos falar sobre isso um pouco mais, daqui a pouco no versículo 18. Eu não comerei antes do dia da minha parousia, do meu retorno em glória. E então, no versículo 17, após dizer estas verdades magníficas, ele diz, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Ora, o cálice aparecerá novamente no versículo 20. O que está acontecendo aqui no versículo 17? Por que ele está pegando o cálice e está prontamente entregando aos seus discípulos com esta ordem, com esta orientação? Repartam, bebam de vocês, bebam deste cálice, todos vocês. Para que nós possamos entender o que está acontecendo, a gente precisa entender como é que a Páscoa era celebrada nos dias do Antigo Testamento. Porque havia uma ordem muito linda, muito litúrgica e muito bíblica para a celebração da Páscoa. A Páscoa começava assim, uma palavra de bênção, uma proferida palavra de bênção por aquele que era o chefe da família, o pai da família. E esta palavra de bênção era seguida do partilhar da primeira das 4 taças de vinho que eram oferecidas àqueles que estavam participando da ceia. Aqui começou, o versículo 17 está dizendo que começou a celebração da Páscoa. Ele dá a sua palavra de bênção para a sua família na fé, para os seus discípulos, e então, agora, a primeira taça do vinho está sendo distribuída. O segundo passo da celebração da Páscoa eram as ervas amargas. As ervas amargas eram servidas e elas eram comidas. E o sabor amargo contrastava com o vinho que acabara de ser tomado e tomava conta de toda a boca. E essa era a ideia. As ervas amargas serviam para lembrar, como memorial do tempo amargo do cativeiro, que passou o povo de Deus no Egito, na servidão. E então havia agora o terceiro ato da Páscoa. Isso acontecia em toda a celebração pascal. O filho mais velho, ele tinha uma missão. Ouviu, jovem, moça, rapaz? Ele deveria perguntar simbolicamente ao pai, aquele que estava sentado na cabeceira da mesa, por que aquela noite era tão especial? Por que aquela noite era diferente de todas as noites? E então, o pai, ele respondia com a história do Êxodo, como Deus livrou o povo da aliança das mãos de Faraó e arrancou do coração da nação mais poderosa do mundo naquela época. E então, a família, após ouvir o relato da libertação do Êxodo, toda a família começava a louvar a Deus com a primeira parte do Halel, que compõe os 5 salmos, do Salmo 113 até o Salmo 118. A primeira parte, o Salmo 113 e o Salmo 114, que justamente entoam, que enaltecem o grande livramento que Deus deu. Então, nós temos o quarto ato, que acontecia na Páscoa.
A família celebrava mais uma vez a Deus e participava da segunda taça do vinho. Por fim, o quinto ato da Páscoa, o pão da pressa, o pão sem fermento, ele era abençoado pelo líder, pelo pai, e era distribuído junto com o cordeiro. Depois do sentido ter sido explicado pelo pai, o pão sem fermento era o chamado de Deus para aquele povo sair do Egito e viver agora uma vida de santidade, sem fermento, sem mistura com o pecado. O cordeiro era aquele que morreu, que deu a sua vida, que entregou o seu sangue para ser pintado nos umbrais da porta da casa, para livrar aquela família, aquele povo da ira de Deus que estava passando sobre o Egito. Então, o sexto ato, após a distribuição do pão e do cordeiro, a refeição era consumida, de modo que todo o cordeiro deveria ser completamente comido, e o que sobrasse deveria ser incendiado, deveria ser cremado. E então, no sétimo e último ato da Páscoa, a terceira taça era compartilhada e o restante do Halel era cantado. O Salmo 115, 116, 117 e 118. A família estava cantando a Deus com a sua própria palavra. É por isso que Mateus capítulo 26, versículo 30 e Marcos capítulo 14, versículo 26 nos dizem que Jesus e os seus discípulos, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus e seus discípulos cantaram o Halel, cantaram os salmos. É por isso que a igreja do Novo Testamento cantava os salmos, porque a igreja do Antigo Testamento cantava os salmos, porque o Senhor e os seus discípulos cantavam os salmos. É por isso que nós, congregacionais, herdeiros da herança reformada, cantamos os salmos, porque o povo da aliança louva a Deus com a sua própria palavra. E então, para finalizar aquele momento, a quarta taça era compartilhada e assim estava completa a celebração. Essa foi a última celebração da Páscoa da antiga aliança. O próprio Deus, o Emanuel, que havia sido prometido em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele veio em pessoa para celebrar a última Páscoa da antiga aliança. E então Jesus diz isso, versículo 18, que vai se somar ao que foi dito ao versículo 16. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, eu não voltarei a bebê-lo de novo, eu não voltarei a comer essa Páscoa de novo, eu não voltarei a beber esse vinho de novo, até que o seu sentido simbólico se cumpra plenamente no novo céu e na nova terra. Você consegue observar o que está acontecendo? Você consegue observar todo o ensino glorioso e escatológico que Cristo está dando a mim, a você, a sua igreja? Ele está dizendo, eu vou sofrer, eu tenho que padecer. Mais adiante, João vai narrar no seu evangelho, e nós vamos citá-lo no final dessa mensagem, que durante um tempo a igreja seria privada da presença de Cristo, que Cristo seria esmagado, seria moído, que ele morreria. Mas Cristo, a poucas horas do seu sofrimento, do seu martírio, ele está dizendo, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou me entregar, o meu sangue será derramado, mas haverá um dia futuro, depois desse acontecimento, em que eu voltarei a celebrar com vocês, eu voltarei a beber com vocês do vinho novo, no reino de Deus. Cristo no versículo 16 e no versículo 18 está nos garantindo de antemão que está preparando os seus discípulos, porque o que os seus olhos humanos verão será aterrorizador, fará com que eles sejam dispersos, com que cada um vá para a sua própria casa, que depois timidamente eles se reúnam com medo, que neguem ao Senhor. Mas ele está dizendo, entendam, haverá um tempo no futuro em que eu vou voltar. Ele está dizendo para nós hoje, igreja do século 21, daqui a pouco estaremos nos aproximando da mesa, simbolicamente nos unindo a esta mesa, a mesa da comunhão. Mas assim como Cristo disse aos seus discípulos, ele está dizendo a mim e a você, que haverá um tempo em que ele estará em pessoa, que o ministro que estará diante de vocês não serei mais eu, mas será ele, o supremo pastor da igreja. Ele estará celebrando conosco novamente, e ele está nos dizendo isso aqui, antes mesmo de ser entregue. Ele está dizendo, não voltarei a beber,
não acontecerá até aquele dia, até o dia da minha glorificação, onde eu estarei novamente por toda a eternidade unido ao meu povo, à minha igreja. E então, celebrada a última Páscoa, agora, neste mesmo ambiente, ele celebrará a primeira ceia. Versículos 19 e 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas então eu olho para esses dois versículos e eu digo: esperem, o que está acontecendo aqui? O que Cristo está dizendo no versículo 19? Pão. Então eu pergunto, aonde é que está o cordeiro? Aquele cordeiro que foi morto, que foi assado e que está estendido, neste momento aqui, já dilacerado. Os seus pedaços já começaram a ser partidos e comidos. Aonde é que está o cordeiro morto? Por que ele não está sendo mencionado? Aonde está o efeito do seu sangue que foi derramado lá no templo? Aonde está o cordeiro? Ora, o cordeiro da antiga aliança, ele está exatamente onde ele deveria estar. O cordeiro da antiga aliança, ele está aonde ele esteve nos últimos séculos, na mesa. O último cordeiro da antiga aliança estava na mesa, morto. Mas ali, diante do cordeiro que estava sobre a mesa, morto, estava o cordeiro segurando o pão. Está na mesa o cordeiro com C minúsculo e falando, vivo, segurando o pão e dando graças, estava o cordeiro com C maiúsculo. Aquele cordeiro que João o Batista, quando o viu ao longe, no capítulo 1, versículo 29 de João, disse: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali falando com a igreja estava o Cordeiro que seria sacrificado, e por isso ele pôde dizer isto, ele está com o pão na mão, é o meu corpo. Ele pode em seguida pegar o cálice que continha o vinho rubro e dizer: é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que o Cordeiro de Deus está dizendo é: diante daquele último cordeiro que foi sacrificado, não haverá mais mortes. A partir de hoje não há mais Páscoa. A partir de hoje não será mais necessário derramamento de sangue. É por isso que não se fala mais do cordeiro. É por isso que ele não pega a carne do cordeiro e diz: isto aqui simboliza a minha carne. Não. Ele está dizendo: o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Esses elementos agora passam a simbolizar, a conter espiritualmente o meu corpo que será partido, o meu sangue que será derramado, porque eu sou o Cordeiro de Deus. Cristo está dizendo: isso não vai acontecer mais anualmente. Quando Cristo diz: este é o meu corpo, este é o cálice da minha aliança, Ele está dizendo: isto está acontecendo, está sendo celebrado, está sendo estabelecido como aliança, como nova aliança, até o meu retorno, de uma vez por todas. Na progressão da revelação, o Espírito Santo usa o autor aos Hebreus para falar aos nossos corações, para falar ao coração da igreja, capítulo 9, versículos 11 ao 15, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, o seu próprio corpo. Por isso que o autor aos Hebreus diz: não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Versículo 14, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam,
quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E então no versículo 15, por isso mesmo, Ele é Cristo, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, eu e você, a igreja do Senhor. Isso é exclusivo para aqueles que reconheceram os seus pecados. É exclusivo para aqueles que reconheceram apenas em Cristo o seu Salvador. É por isso que eu e você, igreja do Senhor, não cremos como os romanistas, que os elementos, pão e vinho, no ato da consagração do sacerdote, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Não, Cristo está fisicamente, integralmente no céu e não pode ser fracionado, dividido. O seu corpo é único e está no céu. Nós não cremos como os romanos, não cremos na missa. Você sabe o que significa missa? Sacrifício incruento, sacrifício sem derramamento de sangue. Não, a missa, ela é contra a Escritura, porque todo sacrifício exigido por Deus na sua palavra no Antigo Testamento exigia derramamento de sangue. Não havia sacrifício sem derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue apontava para a cruz, apontava para Cristo. Mas também não cremos na missa, porque a missa é essa repetição desse sacrifício incruento. Toda vez que a igreja romana se reúne, toda vez que o sacerdote fala as palavras de consagração da hóstia, ele está transformando na teologia romana aquela hóstia no corpo literal de Cristo. E então, esse corpo, quando partido, ele é novamente sacrificado. Não, isso também vai contra a Escritura. Nós acabamos de ler o que Hebreus fala em outras passagens também. O sacrifício de Cristo foi único, de uma vez por todas. Por isso que nós não cremos como os romanistas. Mas também, irmãos, nós não cremos como aqueles que tentam reduzir a ceia do Senhor a um mero ato cerimonial, ritual, memorial. Cuidado! Cuidado para você não olhar para a ceia, para a mesa do Senhor apenas como uma celebração mensal da igreja, apenas para lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Não! A ceia do Senhor, ela comunica duas coisas, segundo a Escritura. Ela comunica juízo sobre aqueles que participam de modo arrogante. É isso que nos diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Nós vamos ler daqui a pouco. Mas a ceia do Senhor também, em segundo lugar, e principalmente, comunica graça, comunica bênçãos espirituais àqueles que participam da ceia com um coração humilde, cheio de fé, quebrantado na presença de Deus. Eu não sou perfeito, meu Deus, mas eu estou aqui para que o Senhor renove a Tua graça sobre a minha vida e me dê forças para que eu possa continuar a minha peregrinação neste mundo. É por isso que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, ainda instruindo a igreja de Corinto, no capítulo anterior à instrução para a ceia, no capítulo 10, para dizer o exemplo dos nossos pais espirituais que peregrinaram no deserto. Ele faz essa conexão maravilhosa entre nós hoje e os nossos primeiros pais, que caminharam também nos mesmos passos que nós caminhamos hoje. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz: todos eles comeram de um só maná espiritual. O maná era físico, matava a fome física, mas era espiritual, diz o Espírito Santo através de Paulo. O versículo 4 diz: e beberam da mesma fonte espiritual. E ele completa para que não reste dúvida para nós, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E ele conclui: a pedra era Cristo. Não, nós não cremos que a ceia é apenas um memorial, ela comunica graça. A última Páscoa inaugurou a primeira santa ceia do Senhor. Preste atenção, é o ápice da mesa da comunhão. É o ápice. É a junção, é numa única noite, única, a junção da antiga aliança com a nova aliança. Do antigo sacramento com o novo sacramento. Sendo que o Pai,
o chefe, o líder, o cabeça das duas mesas é o mesmo, é Cristo. Ele é o cabeça tanto da antiga aliança como da nova aliança. Está posta a mesa da comunhão para a sua igreja, até que Ele venha, para que nós possamos, naquele dia, bebermos juntos do novo vinho no reino de Deus. Aqueles que almejam esse dia, digam amém. Amém. Mas então, no versículo 21 e 22, há uma indicação que parece trazer uma ruptura nessa noite tão gloriosa, tão épica para a igreja. Diz: mas eis, é o próprio Senhor falando, que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Essa noite maravilhosa, de dor, de despedida, mas de muito conforto, de muito amor, ela é manchada. É a noite da traição. O apóstolo Paulo disse isso, cheio do Espírito Santo, ele rememorou isso, quando deu a instrução à igreja de Corinto, no versículo 23 de 1 Coríntios 11, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, o Senhor disse, com suas próprias palavras: a mão do traidor está junto à minha. A mesa da comunhão estava lá, irmãos, posta, bendita, abençoada, mas havia sentado à mesa um traidor. Mateus capítulo 26, versículo 23 diz que este traidor estava comendo do mesmo prato que o Senhor Jesus Cristo, do mesmo prato. Mas Cristo declara: Ele, o Filho do Homem, será entregue segundo o que está determinado. A palavra grega é estabelecido, certo, definido. Porém, embora o Senhor deixe claro que tudo o que estava acontecendo e por acontecer estava previamente determinado por Deus, Ele registra as consequências dramáticas da traição. A primeira delas está no versículo 22. Ele diz: ai, e vocês que estão acompanhando as exposições aqui em Lucas sabem que esse ai é um ai de juízo divino. Ai daquele por quem ele será traído, será entregue. Ai, o juízo de Deus está sobre aquele que se levantou contra o ungido de Deus, contra Cristo. Mas em segundo lugar, a segunda consequência dramática da traição, a grande tristeza gerada no coração dos discípulos, a grande insegurança gerada no coração da igreja, está aqui no versículo 23. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Mateus 26, 22 diz: e eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Agora, essa foi a atitude dos discípulos, dos crentes, do coração de um crente. Ao ouvirem aquelas palavras do Senhor, o coração dos crentes ficou entristecido, ficou comovido ao ponto de pesar e perguntarem a Cristo: será que sou eu que vou fazer isso contigo, Senhor? Esse é o coração do crente. Quando ele é confrontado com a dureza do pecado, com a vileza do pecado, a primeira coisa que ele faz é, como Davi, não é? Lembram de Davi e Natã? Natã traz a parábola para expor o pecado de Davi. Antes de dizer que era Davi, Davi diz: esse homem tem que morrer. Então o profeta diz: você é esse homem. Ele diz: então eu tenho que morrer, eu pequei diante de Deus. É o coração do crente. Ele não se defende, ele se culpa, ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, sou eu que estou fazendo isso contigo, tem misericórdia de mim. Mas aqui há o contraste com o coração do ímpio. Mateus ainda 26, agora versículo 25, veja a postura de Judas. Então Judas, que o traía,
que estava no ato da traição, perguntou: por acaso sou eu, mestre? É a mesma pergunta. Interessante. Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Mateus 26, 25. Interessante. Um por um dos discípulos se quebrantam diante de Jesus e têm a coragem de perguntar: sou eu? Não sabendo o que Cristo ia responder. Cristo poderia dizer a Pedro: é você. Imagina o que Pedro talvez fizesse: saia correndo, com seu ímpeto. Mas quando Judas, que estava traindo Jesus, pergunta dissimuladamente, Jesus responde a ele: você acabou de dizer isso. Por mais contraditória que possa parecer essa cena, essa quebra da singeleza dessa noite, este é o grande drama do Evangelho, que está sendo apresentado para nós de novo aqui em Lucas. O grande drama do Evangelho não são pecadores, não são homens e mulheres que têm dificuldades em caminhar na fé. Não é isso. O Evangelho veio para esses. Jesus veio para os doentes. Quando os fariseus disseram: você senta com os beberrões, os comilões, e como é isso? Jesus diz: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Esse não é o problema do Evangelho. O problema do Evangelho está sendo apresentado para nós aqui de novo, em Lucas. Falsos crentes. Falsos crentes que trazem tristeza e insegurança para o seio da igreja. São os traidores do Evangelho. Pessoas que chamam Jesus de Senhor, têm na sua boca a mesma palavra de um crente. Judas chamou Jesus de Senhor. Chamou ele de mestre. Mas só pensam em si mesmos. É exatamente por isso, irmãos, que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para nos fazer, a nós, igreja, presta atenção nisso, a mim e a você, uma séria advertência. A primeira, duas na verdade. A primeira delas está no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 21. Os crentes achavam que poderiam servir a dois senhores. De um lado, Cristo, igreja. Do outro lado, falsos ídolos, a imoralidade sexual. O Espírito Santo usa Paulo para dizer: vocês não sabem que vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em outras palavras, Cristo não está nos repreendendo, o Espírito Santo não está nos chamando a atenção para que nós sejamos santos, perfeitos, irrepreensíveis, no sentido final da palavra. O que Ele está nos exortando é que nós não brinquemos com o pecado, que nós reconheçamos as nossas faltas e nos quebrantemos na presença de Deus e peçamos ajuda quando formos flagrados em pecado. E não acharmos que podemos beber com a mão direita do cálice do Senhor e com a mão esquerda do cálice da idolatria, da rebeldia, da impureza sexual, da mentira, do mundanismo, do pragmatismo, daquilo que não é certo, mas dá certo. E é por isso que nesse mesmo livro, 1 Coríntios 11, versículos 28 ao 32, há a segunda e séria exortação: cada um examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Autoexame, não só agora, na hora de participar da ceia. Não, pastor, eu não vou participar. Eu tenho até evitado ir em certos cultos de ceia, porque eu não quero participar da ceia, porque eu entendo que eu não estou digno, eu não estou digna, como se nós tivéssemos o poder de nos autodisciplinar. Nós não temos esse poder. Esse poder não foi conferido a um crente, ainda que ele seja pastor. Esse poder está sobre a igreja, está sobre a liderança da igreja, não sobre um homem. Mas muitos crentes querem deixar para fazer essa análise aqui, na hora do culto. E dizem: não, eu não tenho, na verdade, refletido sobre a minha vida, tenho vivido uma vida dúbia, e por isso eu não vou participar. E então, é por isso que acontece o que tem acontecido, o que é relatado aqui no versículo 29 em diante. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É uma advertência
com base na traição ao Evangelho, ao egocentrismo que nós estamos encontrando nessa noite de quinta-feira, também conhecida como a noite da traição. Mas essa noite, ela não foi apagada da história por causa da traição. Jesus não disse: eu gostaria de tomar o vinho de novo com vocês, comer de novo com vocês, mas eu não posso porque eu vou ser traído e a traição vai me vencer. Não, graças a Deus, não. Nós hoje ainda podemos ouvir Cristo dizer a mim e a você nessa noite: eu desejei ardentemente comer esta ceia com você, igreja. Como então, eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, como então nós podemos olhar para a mesa da comunhão posta diante de nós? Como nós podemos ouvir o Senhor declarar isso para nós, dominicalmente, quando nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor? Eu, com desejo, desejei. Como nós podemos sermos convocados por Ele para nos assentarmos à mesa, para termos comunhão com Ele, para termos comunhão uns com os outros e também não desejarmos? O que Cristo quer ouvir de mim, de você, é isso: Senhor, eu também desejei. Aqueles que não são batizados ainda, é por isso que as crianças, os mais jovens, devem participar do culto integral, para assim como acontecia na prescrição de Êxodo 12, os mais jovens perguntarem: papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, por quê? O que está acontecendo? Que celebração é essa? Por que esse culto é tão especial? E então ouvirem sobre a escravidão do pecado, ouvirem sobre o sacrifício da cruz, na cruz do Calvário, sobre o Cordeiro de Deus, e dizerem: eu quero participar desta mesa. Eu quero ouvir Cristo me convidando para participar desta mesa. Eu quero ser do Senhor, eu quero professar a minha fé, eu quero ser um com a igreja de Deus, eu quero ter comunhão com Deus e quero ter comunhão com o povo de Deus. Era assim que as crianças da antiga aliança cresciam. É assim que as nossas crianças devem crescer, olhando o Evangelho encenado na ceia, na mesa da comunhão. Mas antes, eles devem ver em nós, mais velhos, pessoas, homens e mulheres, desejosos de sentar à mesa com o Senhor, ter comunhão com Ele, ter comunhão com o seu povo. Esta mesa que para nós é graça, esta mesa que para Cristo era um abismo de angústia e de sofrimento, mas foi preparada e posta, está aqui hoje, não é por acaso, para nós nos assentarmos com Ele e participarmos do seu corpo e do seu sangue. Ele disse: aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o verbo, o Logos de Deus, ele disse e continua dizendo à sua igreja: eu desejo ardentemente comer esta ceia com vocês. Assim também, igreja do Senhor, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos neste mundo tenebroso, apesar da tristeza que às vezes acomete o meu e o seu coração, que faz com que a gente desanime mesmo, que faz com que a gente não queira vir participar da mesa, assim como o Senhor, naquela noite em que seria traído, se assentou à mesa para servir ao seu povo, assim também, a despeito de qualquer sofrimento que eu e você passemos, devemos chegar, sentar nesta mesa e sermos servidos pelo Senhor. Chegar aqui não com uma postura arrogante, mas com a postura humilde de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pecado contra Ti. Me mostre aquilo que eu tenho feito de errado. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu não quero sentar à mesa com o Senhor de qualquer forma. Eu não quero esconder da minha mão esquerda o cálice de demônios, enquanto eu recebo da Tua mão o cálice da nova aliança. Não, Senhor. Eu quero sentar à mesa com o Senhor. E se alguma tristeza abate o seu coração, abate o meu coração, assim como abateu o coração daqueles discípulos naquela noite, ouçamos o que o Senhor disse a eles, em João capítulo 13, versículos 16 e versículo 22. Jesus disse: um pouco, e vocês não me verão mais.
Ele continua no versículo 16 ainda: outra vez um pouco e me verão de novo. Aí no versículo 22 ele diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Nós podemos hoje estar enfrentando tristezas aqui, neste mundo, nesta caminhada. Nós podemos hoje ainda não estar vislumbrando com os nossos olhos naturais o nosso Senhor. Está apenas aqui simbolicamente, espiritualmente representado nesses elementos. Mas Ele nos prometeu que Ele colocaria novamente alegria no nosso coração. E que essa alegria ninguém pode tirar do nosso coração. Ninguém tiraria do nosso coração. E é esta alegria, que é a nossa força, que tem nos feito avançar, que tem nos feito prosseguir. E esta alegria ainda será consumada, ainda será completa, no dia em que nós estivermos diante dEle, bebendo um vinho novo, no reino do nosso Pai. Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, por esta mesa posta. Que grande privilégio tem aquelas igrejas que entendem, como acontecia no Novo Testamento, que esta mesa o Senhor deseja pôr para o teu povo dominicalmente. Ah, como a tua igreja era alimentada, ouvindo os primeiros pastores pregarem o Evangelho, e podiam também ver o Evangelho sendo encenado no sacramento, e assim eram fortalecidos e alimentados semanalmente. Obrigado, Senhor, porque hoje esta mesa está posta para nós, para a nossa alimentação espiritual. O Senhor em pessoa, na representação do ministro, está aqui para servir amorosamente a tua igreja. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajude a sermos santos, a lançarmos longe de nós o cálice dos demônios e a bebermos apenas do cálice da nova e da eterna aliança, esse sangue derramado em nosso favor. Que aqueles que aqui estão nesta noite, que ainda não reconheceram os seus pecados, olhem para esta mesa, vejam a pregação do Evangelho e decidam render-se ao Senhor, submeter-se ao seu senhorio e assim poderem ser chamados a sentar nesta mesa, a mesa da comunhão. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.